Daqui a 2 semanas é o Enem e eu vou aproveitar esses 5 minutos para recordar um pouquinho a minha função como professor e, ao mesmo tempo, contextualizar isso nas discussões rasas que a gente tem visto. A história da humanidade, ela foi cheia de sofrimentos. A humanidade nunca foi boa, né? Assim, se você estuda a história do homem, não tem um período em que a humanidade foi boa, que os seres humanos foram bons, que foram fraternos, que foram solidários o tempo inteiro. Mas à medida em que as civilizações evoluíram, foram sendo criadas coisas fundamentais, como, por exemplo, os 3 poderes. A criação dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tornaram-se pilares das democracias e são fundamentais que existam. Nós podemos criticar os membros do judiciário, nós podemos criticar os membros do executivo, os membros do legislativo, mas não pode existir uma crítica que leve ao pensamento de que essas instituições não devam existir ou que elas devam ser fechadas. Então, se eu não estou satisfeito com o trabalho dos políticos, é assim, olha, então vamos fechar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um pilar da democracia. O STF, o Judiciário, é outro pilar e o Executivo outro pilar. Não se prega o fechamento de nada disso. É um perigo imenso. Volto a dizer, uma coisa é criticar as ações dessas instituições. Outra, muito diferente, é pregar a sua não existência ou o seu fechamento. Da mesma forma que em nível mundial, as instituições criadas no pós-guerra foram fundamentais. Claro, merecem críticas, não dão conta muitas vezes de fazer o que deveriam fazer, mas são fundamentais. A criação da Organização das Nações Unidas após a Segunda Guerra, a ONU, a criação da Organização Mundial do Comércio, a criação do Banco Mundial e de tantas outras instituições que falham sim, mas tem sido muito importante para manter pelo menos um pouco de equilíbrio mundial e internacional. Então, assim, esse momento que nós vivemos no Brasil, este momento, é um momento crucial para que a gente entenda e valorize as instituições que são pilares de um determinado equilíbrio. É claro que passamos longe ainda de ter condições ideais de funcionamento de uma nação como o Brasil, mas o Brasil tem 30 anos de democracia, é uma democracia relativamente jovem. Portanto, todo cuidado é pouco com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós defendemos. Se somos homens e mulheres públicos, tanto mais importante e responsável deve ser aquilo que nós defendemos, aquilo que pregamos, aquilo que falamos ao público. Então fica aqui essa minha reflexão. É fundamental que a gente entenda a diferença existente entre a crítica a um membro do judiciário ou aos membros do judiciário, a crítica aos membros do legislativo ou do executivo ou de outras instituições. A diferença existente entre criticar as ações e pregar o fechamento dessas instituições ou pregar contra as instituições. Lembrando mais uma vez, elas são fundamentais para a existência de uma democracia. Cabe a nós trabalharmos para que essas instituições funcionem cada vez melhor e cada vez mais cumpram o seu papel constitucional, mas jamais pregar contra a existência dessas instituições. Isso é um perigo imenso. Muito obrigado, presidente.